A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus, nós estamos retornando. O Senhor preparou para nós aí alguns dias de descanso. A igreja está retornando, alguns irmãos ainda estão de férias. O pastor está retornando hoje, ele está em viagem nesse momento. Nós pensávamos que ele estaria no culto, mas não foi possível. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor tem preparado para nós esse momento de descanso. E nós desfrutamos desse descanso, sabendo que um novo ano começa. É um novo ano onde nós queremos ver, sim, realmente a mão de Deus agindo na nossa vida, na nossa família, nas pessoas que nós conhecemos. Nós queremos ver realmente pessoas se chegando ao Senhor. Eu e minha esposa, nós estivemos em Curitiba, passamos alguns dias ali, e não é diferente, irmãos. Às vezes nós pensamos, nós estamos aqui em Mauá, e por Mauá ser uma cidade mais assim da periferia, nós pensamos que aqui está a criminalidade, a falta de condições, mas não é somente Mauá, irmãos. Aonde nós vamos, nós vemos assim que há a necessidade, mas a maior necessidade que existe são pessoas que não têm ainda um direto encontro com Jesus. E uma pessoa, ela pode ter todos os recursos do mundo, ela pode ter a melhor casa, o melhor carro, a melhor profissão, o melhor salário, mas se ela não tiver Jesus no seu coração, ela é uma pessoa vazia. Ela é uma pessoa que ainda não encontrou a verdadeira felicidade. E nós agradecemos a Deus porque nós encontramos Jesus. Nós temos Jesus em nosso coração. Nós temos Jesus em nosso coração. E nós sentimos essa alegria. Nós sentimos essa liberdade no Senhor de ir e vir, de fazer tudo aquilo que nós queremos. Nós somos um povo livre. Nós temos o Espírito Santo que Ele nos libertou, e Ele nos revela, Ele nos mostra onde nós podemos, onde nós não devemos. Tira um carregador aí pra mim. Esse carregador aí. O Senhor, Ele nos mostra que nós devemos fugir daquilo que não é agradável. Mas muitas vezes, irmãos, nós, mesmo assim, nós vacilamos. E por muitas vezes vacilar, nós experimentamos novamente a tristeza, nós experimentamos o que é estar longe do Senhor. Mas louvado seja Deus, porque Deus sempre terá para nós, Deus sempre terá para o seu povo uma nova oportunidade, uma nova manhã, um novo dia. O Senhor sempre estará com as mãos estendidas. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos estar atentos a isso. Porque se nós sairmos aí lá fora, quantos irmãos nós temos que ninguém está conosco e não estão mais? Perderam essa alegria, perderam esse prazer em estar na casa de Deus, para louvar, para glorificar, para sentir a presença de Deus, para ouvir a palavra. Porque a palavra é ela que dá vida, a palavra é ela que vem para restaurar, é a palavra do Senhor que vem para verdadeiramente fazer de nós a diferença. É a palavra de Deus que torna você a luz desse mundo, que faz você brilhar aonde existem as trevas. E nós precisamos estar atentos, irmãos. Porque eu digo isso porque não precisa ir muito longe. Dentro da minha própria família, muitas pessoas conhecedoras da palavra de Deus hoje estão distantes. E como é difícil aquele que está distante retornar para os caminhos do Senhor. Por isso, esse novo ano começa. E a palavra de Deus ela nos orienta e ela nos alerta. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Cuide para não cair. Não se sinta forte, não se sinta você o Todo-Poderoso. No livro de Jeremias, capítulo 17, está escrito que enganoso é o coração do homem, e
assim um com o outro. Nós precisamos andar juntos. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos amar o nosso irmão, olhando para ele e vendo as suas qualidades, e vendo nele a presença do Senhor Jesus, vendo nele o nosso apoio, vendo nele o nosso braço, aquele que estará ao nosso lado. O quanto é importante nós valorizarmos as pessoas que estão ao nosso lado, para que nós não venhamos um dia ter que ir lá fora buscar alguém porque ele se decepcionou, ou porque ele não foi bem tratado, ou porque ele foi visto com diferença. Nós precisamos estar atentos com isso. Amém, queridos? E nós precisamos sim, nós precisamos orar pela liderança da nossa igreja, pela vida dos nossos pastores, pela vida daqueles que estão aí se preparando ao ministério pastoral, por aqueles que têm responsabilidade de ministrar a nossa vida. Nós precisamos orar por aqueles que têm essa responsabilidade. E orar porque a eles foi dado assim uma liderança, mas a ele uma responsabilidade muito maior. E aquele a quem foi dado, muito será cobrado. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a oportunidade. Eu quero agradecer aos irmãos que estiveram orando por nós também. E nesta noite, nesta tarde e noite, eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro do profeta Neemias, capítulo 1, irmãos. Nós vamos falar um pouquinho, nesta noite, nós temos o privilégio, nós temos a bênção de participar da Santa Ceia do Senhor. Esse memorial foi instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo antes de ele ser crucificado. E nesta noite nós vamos declarar que nós temos comunhão com o Senhor e comunhão com a sua igreja também. Amém, irmãos? Amém. Eu quero ler alguns versículos somente. Alguns versículos. Que é o versículo 2, o 3 e o 4. Todos acharam? Neemias capítulo 1, versículo 2 diz assim: Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém, irmãos? Quero convidar todos os irmãos desse momento a fechar seus olhos. Feche seus olhos nesse momento. Nós queremos ter uma palavra de oração. Feche seus olhos. Peça a Deus, ore pela minha vida. Peça a Deus para que Ele possa falar com você nessa noite. Peça ao Senhor que fale o teu coração, que você não saia daqui da mesma forma que você chegou. Pai, nós te louvamos, Senhor. Adoramos o teu nome, Pai, porque tu és fiel. Deus, a tua fidelidade, ela é para sempre. E na tua palavra, Senhor, ela está fonte, Deus, de vida. Esta palavra, Senhor, que ela nos garante, Pai, a vitória. No Senhor, Pai, nós estamos, Pai, ó Deus, na luta, Pai, ó Deus, guerreando, Pai, contra o adversário, Pai, que tenta, ó Deus, nos destruir. Mas, Pai, nesta noite, mais uma vez, o Senhor, Deus, nos dá essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, usa, Senhor, a minha vida, Deus, como instrumento nas tuas mãos, Pai. Ó Deus, Pai, se porventura entrou alguém aqui nesta noite, Senhor, ó Deus, confuso, entrou aqui, ó Deus, pensando até, ó Deus, em desistir, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, fala, Senhor, fala de uma forma toda especial. Deus, nós sabemos que aqui neste lugar, ó Deus, existe um povo escolhido para o Senhor, para, ó Deus, um dia morar nos céus. Não permita, Deus, que nenhum de nós venha se desviar, venha se perder no meio do caminho, Pai.
Mas Deus, em nome de Jesus, Pai, segura em nossas mãos, ó Pai. Meu Deus, esta palavra, Deus, que ela será lançada neste momento, que ela possa encontrar corações, Pai, corações abertos, alegres, Pai, em recebê-la, e que essa palavra venha frutificar, que essa palavra venha, Senhor, realmente ser bênção na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, o texto de Neemias, ele é um texto muito conhecido na igreja. E nós começamos a falar um pouquinho de vidas que se perderam, de pessoas que hoje já não se encontram mais conosco. E nós sabemos que por trás disso tudo existe uma guerra que nós não conseguimos enxergar, porque é uma guerra invisível, é uma luta espiritual. Ao mesmo tempo em que os anjos do Senhor, eles estão aí guerreando por nós, nos defendendo, existem legiões de demônios tentando tragar aquele pode para tirar dos caminhos do Senhor. E nós sabemos que é uma luta desigual, porque esse adversário, ele realmente tem poder. Não é brincadeira, é algo muito sério. Hoje nós vemos realmente pessoas que nós conhecemos que outrora, pessoas que pregavam a palavra, pessoas que tinham igreja com 2, 3 mil membros, e que hoje elas estão fora. Elas foram tiradas porque elas não tomaram cuidado, elas não vigiaram. E nós temos sido alertados o quanto nós precisamos vigiar. E aqui fala, no início desse texto, que os muros de Jerusalém estavam destruídos. Jerusalém foi uma cidade também que ela foi muito oprimida, foi um povo muito sofrido, um povo muito sofrido, muito perseguido. E nós também somos esse povo de Deus, esse povo perseguido. E talvez, nesta noite, se entrou alguém aqui que está pensando em desistir, não sabe qual rumo tomar, não sabe para onde vai, eu quero te dizer uma coisa: permaneça com o Senhor, permaneça com Jesus, porque nele nós temos vitória, nele nós temos a conquista, nele nós teremos uma vida transformada. O inimigo ele vem para confundir, ele vem realmente, ele é astuto, ele olha para nós, e muitas das vezes ele olha o que se passa, ele não conhece o nosso coração e a nossa mente, mas ele conhece o que se passa na nossa boca, aquilo que nós falamos, e nós não vigiamos, e muitas das vezes nós começamos a blasfemar, nós começamos a reclamar, nós começamos a murmurar, e aonde ele entra, onde ele conhece a nossa fraqueza, ele entra, e é onde ele faz uma bagunça, aonde ele vem para destruir. E não foi diferente com o povo de Israel, com o povo qual o Senhor chamou para que desfrutasse do melhor dessa terra, um povo qual nós conhecemos a história, que Deus tinha promessas para aquele povo, Deus tinha tudo para dar para aquele povo, Deus cuidou do povo, mas o povo não mudava, o povo questionava o poder de Deus e sofreu as consequências. E nós vimos aqui, quando o irmão de Neemias ele chega e traz uma notícia, Neemias quer saber a notícia do povo, como estava o povo de Jerusalém. E ali nós vimos o irmão dele dizendo o seguinte: ó, está tudo destruído, os muros foram derrubados da cidade, olha, a cidade foi assolada, as portas foram queimadas, não tem mais nada, não existe pedra sobre pedra mais naquele lugar. Irmãos, ali foi uma tristeza muito grande para Neemias, porque era o povo dele também. E ali ele se coloca a orar, ele se coloca a buscar o Senhor, a jejuar por aquela situação terrível que o povo de Jerusalém estava passando, aquela opressão, aquela perseguição. Sabe, aquelas pessoas que queriam reconstruir as suas vidas e que eram perseguidas, que eram mortas, maltratadas, zombadas, desiludidas, pessoas que não eram mais motivadas ao trabalho. É assim que o inimigo ele faz quando ele vem na vida de uma pessoa. Quando o inimigo realmente ele consegue um espaço, sabe, para realmente atuar na vida de uma pessoa, ele vem para colocar desilusão, ele vem para colocar o fracasso, ele vem para colocar opressão, depressão, ele acaba, ele vem aos pouquinhos, ele vai entrando, e
conversando, e quando ele entra, o estrago é muito grande. Ele acaba destruindo, humilhando, e aquele povo era um povo que já não tinha mais esperança, de tanto humilhado que aquele povo estava. E nós vemos uma coisa que aconteceu: aquele homem começa a orar ao Senhor. Neemias começa a clamar ao Senhor: Senhor, dê misericórdia daquele povo. E Neemias começa a buscar conhecimento na palavra. E Deus ouviu a oração de Neemias. O Senhor, Ele sempre ouvirá a nossa oração. Nós é que às vezes, irmãos, pensamos que Deus, Ele não ouve a nossa oração. Mas quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós vemos alguém passar por uma situação inversa, e nós pedimos ao Senhor pela misericórdia, o Senhor ouve a nossa voz, o Senhor ouve a nossa oração. A palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 1, está escrito que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa ouvir a nossa voz. E o Senhor ouviu a voz de Neemias. E aí, será que Deus mandou lá um exército de homens valentes? Será que Deus mandou ali uma legião de soldados? Será que Deus levantou ali homens fortes e poderosos para socorrer o povo de Jerusalém? Não, irmãos. Nós conhecemos a história. Deus levantou um homem só. Um homem. Esse homem, nós acabamos de falar o nome dele, Neemias. Deus levanta Neemias e dá a ele uma missão. A missão de fazer uma grande obra. Deus dá a Neemias a grande oportunidade de fazer uma grande obra, reconstruir os muros que foram derrubados de Jerusalém. Deus dá esse homem. E olha quem era Neemias. Era uma pessoa simples, ele era um copeiro, servia o rei da Pérsia. Neemias, ele vivia no meio de pessoas ímpias, ele vivia no meio de pessoas que ignoravam a palavra de Deus. Neemias, ele vivia no meio de pessoas que estavam na imoralidade, na sensualidade, na ausência de Deus. Mas havia uma diferença. Neemias, ele não deixou se contaminar com o pecado. E por ele não deixar se contaminar com o pecado, Deus o escolheu para esta grande obra. Quero dizer uma coisa para os irmãos: Deus tem uma grande obra por fazer através da minha e da sua vida nesse lugar. Deus tem uma grande obra. Deus tem uma grande obra para fazer na minha e na sua vida e através da sua vida também. Você crê nisso? Amém. Mas ainda muitas vezes nós começamos a falar: mas eu não estou preparado, mas eu não tenho pouco conhecimento. A palavra de Deus diz que Neemias, ele era um copeiro. Ele não era um teólogo, ele não era um pastor, ele não tinha muito conhecimento, mas ele era um homem que estava na presença de Deus. Então se coloque na presença de Deus e você verá a grande obra que Deus fará através da sua vida. O que Deus, Ele procura em nós são pessoas que realmente, de verdade, têm um temor ao seu nome, à sua palavra. Nós estamos aqui, irmãos, e talvez algumas pessoas ainda não entendam, mas é muito sério o que está acontecendo. Eu não sei como está a sua vida hoje. Nós estamos falando que os muros de Jerusalém foram derrubados, que as portas foram queimadas, mas talvez aqui nesta noite existam muitos casamentos que estão com os muros quebrados. Talvez tem pessoas aqui que realmente precisam reconstruir o seu relacionamento com o seu casamento, talvez o relacionamento com a sua família, talvez a sua vida profissional nada mais dá certo,
não se abrem mais portas para mim. Aonde eu vou, tudo está fechado. O que acontece comigo? Por que essas portas fecharam? Por que eu já não consigo mais ter objetivos na minha vida? Por que eu já não consigo mais dar mais 2 passos para frente? Porque quando eu dou um passo para frente, eu dou 2 para trás. A minha vida não tem mais sentido. Eu não tenho mais propósitos. Eu não sei mais o que eu quero ou o que eu desejo. Perdi meus sonhos, perdi as minhas motivações. Nós pensamos talvez que essa realidade ela está tão distante de nós, né? Mas às vezes não. Às vezes essa realidade ela está em mim. Ela está em mim. Mas para que realmente isso possa ser mudado, para que isso possa ser mudado na sua vida hoje, na sua vida, na sua família, na sua vida financeira, que não dá nada mais certo, você não vê, mas não consegue mais pagar suas contas e parece que é um saco furado, você recebe até um bom salário, mas você não consegue mais, a tua vida anda de cabeça para baixo, para que isso mude a partir de hoje. E se você realmente entender que hoje é o dia que o Senhor escolheu para que você tivesse uma mudança 360 graus na sua vida, e que a partir de hoje uma nova história pudesse ser escrita, então eu te convido a fazer o que está escrito no versículo 4. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Somente Ele vai poder mudar essa situação. Talvez mudar de igreja não vai resolver. Talvez mudar de empresa onde eu trabalho não vai resolver. Talvez acabar com o teu casamento é a solução, não vai resolver. Talvez você realmente fale assim: olha, eu vou desistir de tudo que não tem mais jeito. Não adianta. A vida é para ser vivida. A palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, diz que se o Espírito vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres. Você é livre para tomar a decisão. Você pode tomar a decisão. Ninguém te impede de tomar a decisão. Nós precisamos reconhecer que depende de nós. Depende de nós. Depende de nós. Depende de mim. Eu traçar uma meta para mim este ano e eu chegar no final do ano e eu ter resultado. Mas para que eu consiga o resultado no final do ano, eu não posso começar a mudança na minha vida no mês de outubro, novembro ou dezembro. Eu preciso começar agora. E eu preciso avaliar e ver quais áreas da minha vida estão realmente, precisam ser reconstruídas. Quais áreas da minha vida precisam ser refeitas. E para isso, uma coisa é necessária: coragem. Coragem para assumir os meus erros, assumir que muitas das vezes eu entrei no desânimo, na apostasia, e muitas das vezes o que nós temos visto hoje, irmão, infelizmente a verdade nós vemos muitos jovens, isso é ruim, isso é péssimo. Um jovem falando: ele não estuda, ele não é ninguém, para que eu vou estudar? As pessoas estão querendo se nivelar por baixo. Está errado. Se eu quero reconstruir a minha vida, eu preciso ter parâmetros que sejam iguais ou melhores que eu. Eu preciso ter exemplos para mim, pessoas que hoje estão realmente querendo ser alguém na vida, alguém que realmente está se posicionando, alguém que é realmente uma referência de uma pessoa bem sucedida, de uma pessoa com propósitos, de uma pessoa que tem um casamento consolidado,
E se tinha uma coisa que Neemias ele era um homem organizado. Ele era organizado. E aí ele começa, ele fala: Senhor, a missão é reconstruir. Deus dá essa missão da reconstrução. E eu quero dizer uma coisa, meu querido. Quem já viveu nesse mundo, como eu tive uma experiência nesse mundo, e muitos irmãos já estiveram, e graças a Deus nós fomos livres das coisas que realmente não agradam ao Senhor, que estão aí fora. Para sair não é fácil, para reconstruir não é fácil. Muitos aqui já têm essa experiência, muitos aqui estão reconstruindo, e estão tirando nota 10, né, Heitor? Nota 10, porque estão aí se posicionando, porque estão aí querendo Deus, porque estão realmente entendendo: eu preciso do Senhor, eu preciso desse Deus, eu preciso mudar minha vida. Porque, na verdade, irmãos, nós sempre achamos culpados. Mas quando nós decidimos enfrentar os desafios que o Senhor, através da sua palavra, Ele tem para nós conseguimos, e a nossa vida muda. A sua vida vai mudar. Eu creio que a vida de muitas pessoas aqui a partir de hoje, William, não será mais a mesma, Vanderlei. Eu creio que Deus trouxe pessoas aqui nesta noite, que Deus vai abençoar o casamento, vai abençoar o futuro, vai abençoar o namoro, vai abençoar a vida profissional, porque as pessoas vão se posicionar a partir de hoje. Amém? E quando Neemias ele começa a se posicionar para fazer a obra, a grande obra, que o Senhor aí confiou nas mãos de Neemias reconstruir os muros de Jerusalém. Quando nós decidimos: Senhor, eu quero fazer essa grande obra, Senhor, eu quero fazer parte dessa grande obra, aí, querido, aí que começam os desafios. Porque aí, na verdade, nós falamos desse Deus maravilhoso que quer realmente fazer tudo por nós, mas nós falamos também de alguém que não quer que isso dê certo, alguém que está lutando para o teu casamento não dar certo, alguém que está lutando para o teu filho não ser uma bênção na tua casa, alguém que está lutando para que você não seja bem sucedido onde você trabalha, alguém que está lutando para que você não seja uma bênção aqui dentro da igreja, que você se levante como obreiro, como homem de Deus, para fazer a obra. Esse adversário, ele começa então a preparar armadilhas. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Veja ali no capítulo 4, eu quero ver no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, meus irmãos. Neemias capítulo 4, um pouquinho para frente. Neemias ele começa então, ele aceita o desafio. Do versículo 1 ao versículo 3 está escrito assim: tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitires isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão? Acaso dos montanhas, do pó, as pedras que foram queimadas? Aqui nós vemos um homem se levantando para zombar, para criticar, para falar mal daquele povo que se associou a Neemias para reconstruir os muros. Começam a zombar, eles começam a fazer comentários de descaso. Irmãos, é diferente isso conosco, irmãos. É diferente isso quando você quer tomar uma posição diante de Deus. Muitas das vezes não é longe não, querido. É dentro da família mesmo. São pessoas que nós amamos, que começam a falar: olha agora, olha lá, tá achando que é o santinho, tá achando que é o bom. Ao invés de te abraçar, de dizer: que legal, você bebia, não bebe mais, você mentia, não mente mais, você falava palavrão, não fala mais, você era um mau caráter,
caráter, agora você tem caráter. Ao invés de te dar os parabéns, ao invés de realmente colocar você numa posição de honra, começa, não somente às vezes das famílias, mas dos melhores amigos, as críticas, começa o descaso. É isso que aconteceu, começou a acontecer com Neemias e com aquelas pessoas que estavam ali dispostas realmente a fazer aquela obra, dizendo: essa obra nunca vai acabar, vocês não têm capacidade para isso, desistam disso. Queridos, quantas pessoas chegaram perto de nós e falaram isso? Desiste, larga isso, Deus, você é louco, deixa para lá. Você, quando não estava na igreja, parece que a tua vida era melhor, agora não, está dando tudo errado. Quantas pessoas não falam isso para nós? Quantas pessoas não estão tentando tirar isso, essa alegria de nós estarmos na casa do Senhor? E quantas pessoas não tiveram, infelizmente, essa derrota de ouvir essa voz maligna e se afastaram dos caminhos do Senhor por causa de uma bebida, por causa de uma droga, ou por causa de prostituição, não sei lá o que, mas nada pode ser comparado a nós estarmos na presença do Senhor. Mas quando nós tomamos uma posição, nós arrumamos uma briga, arrumamos uma luta, porque existe um adversário que ele vai até investir nas pessoas que nós amamos para tentar nos tirar dos caminhos do Senhor. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar, porque a tua casa, a tua família não precisa mais ficar em ruína, porque a tua vida pode ser restaurada, porque a tua vida pode ser restituída, porque o Senhor, Ele te dá vitória. O Senhor nos dá vitória, porque maior é o Senhor, maior é Deus, maior é o Senhor do que aquilo que está no mundo, e nós precisamos guardar isso no nosso coração. Davi foi um grande homem de Deus, um grande guerreiro, um homem que ele confiava sim, ele ia para a guerra e ele sabia que a vitória era certa, porque quem estava à frente era o general, era Jesus Cristo. Portanto, quando você vai entrar numa batalha, você está vendo que as coisas dentro da sua casa estão de ponta cabeça, não entra nessa batalha de peito aberto, se prepara para essa batalha, com jejum, com oração, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, ore com a tua família, ore com a tua esposa. É dessa forma que nós vamos derrotar o diabo, derrotar Satanás. Irmãos, ele está furioso realmente. O inimigo ele não está contente com a nossa presença aqui não, e ele vai fazer de tudo para realmente nos tirar. Portanto, vamos tomar cuidado, porque ele vem realmente de uma forma, sabe, terrível, sabe, para destruir a nossa vida espiritual. Quando nós decidimos colocar o pecado de fora, quando nós desistimos, sabe, da velha vida, daquela vida que realmente não agradava o Senhor, Ele realmente vai se levantar, porque nós fazíamos a vontade dEle. E a partir do momento que nós tomamos uma posição e nos afastar dessa vida, com certeza Ele vai se levantar. E Ele se levanta para tentar nos derrubar. Mas a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, está escrito que nós temos o Senhor, que Ele é o Senhor das batalhas, que por mais qual seja difícil a sua batalha nesse mundo, o Senhor já venceu todas elas, para nos dar vitória. Jesus passou pelas situações que nós estamos passando aqui hoje. Ele foi perseguido, Ele foi humilhado, mas na palavra Ele venceu. Na palavra. E nós precisamos buscar esse conhecimento na palavra de Deus para vencer o maligno. É importante nós estarmos nos fortalecendo. E eu quero ver mais um desafio para a nossa vida. Lá no versículo 7 e versículo 8 do capítulo 4 está escrito assim: mas ouvindo Sanballat e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que
paração dos muros de Jerusalém ia avante, e que já começava a avançar e fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Não somente, muitas das vezes, irmãos, é com um ataque de palavras. Não é somente um ataque de palavras. O inimigo, muitas das vezes, ele se levanta realmente para nos atacar. Aqui, nessa passagem, eles foram para matar realmente o povo de Jerusalém. Eles foram para destruir o povo, porque eles não queriam realmente que os muros fossem edificados novamente. Porque uma vez o muro edificado, haveria proteção para o povo, haveria ali a segurança. Ficaria muito mais difícil aniquilar aquele povo. Mas eles se levantam para o ataque. Ou seja, nós precisamos estar atentos também, para não deixar que a ira ela se levante da nossa parte contra as pessoas. Nós precisamos estar vigilantes de como nós estamos, sabe, atuando dentro da nossa casa, onde nós estamos, realmente se nós não estamos da mesma forma contra-atacando as pessoas que tentam nos destruir. Porque eles vêm com paus, vêm com pedras, vêm com armas, eles vêm para destruir. E de que forma nós estamos combatendo? Não será na discussão, não será na ira, não será no revide que nós conseguiremos a nossa vitória. Portanto, um dos frutos do Espírito Santo, que está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, é o domínio próprio. Vamos pedir a Deus para que nos dê o domínio próprio, para que dentro da nossa casa, para que juntamente com as pessoas que nós conhecemos, a paz do Senhor, ela possa reinar, e que o Senhor, através desse fruto do Espírito na nossa vida, o Senhor ele possa ser glorificado, ele possa ver em nós a sua graça, o Senhor possa ver em nós verdadeiramente uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança onde nós seremos verdadeiramente uma coluna dentro da nossa casa. A nossa esposa verá em nós realmente a luz do Senhor, porque nós seremos homens mais tranquilos, homens mais calmos, com temperamento mais equilibrado, homens que, graças a Deus, hoje eu falo, eu amo a minha esposa. Quantos homens hoje não conseguem dizer que ama a esposa? Não precisa ser quebrado, né, pastor? Quebrado. Nós precisamos começar a ser pessoas mais amorosas, porque nós sabemos, irmãos, que quantos lares que o marido ele é convertido e a esposa não é convertida. Às vezes nós imaginamos que o lar, muitas vezes, a esposa ela é convertida e o esposo não é convertido, né? Mas existe o contrário também. E quando a esposa não é convertida, o homem verdadeiramente tem que ser um grande homem de Deus, porque o inimigo vai usar a vida dela para tentar tirar por paz. Mas quando é o contrário, quando o homem ele não é convertido e a esposa é convertida, a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica o lar, ela não destrói o lar, ela edifica o lar. Ou seja, não é fazendo guerra. Aquele que tem o Espírito, aquele que tem o conhecimento de Deus, aquele que tem o conhecimento da palavra, ele deve ter o controle da situação. Neemias ele estava no controle da situação. Neemias ele estava realmente fazendo a obra que o Senhor colocou, e era uma grande obra que o Senhor tinha colocado nas suas mãos. E aqui nós podemos ver também no versículo 9, porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Neemias, o que ele fez? Ele colocou segurança, ele colocou homens na guarda, ele colocou os homens para fazer a construção do muro, os homens que trabalhavam mais perto da cidade. Ele fez todo um planejamento, ele se organizou, ele se
E quem deu essa direção para Neemias? A palavra de Deus diz no início que Neemias, ele se aperfeiçoou no conhecimento da palavra de Deus. Se nós queremos ter sucesso na grande obra que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, querido, nós queremos ganhar o nosso vizinho para Jesus, nós queremos ganhar o patrão, nós queremos ganhar, sabe, a comunidade, mas muitas das vezes nós não conseguimos ganhar a nossa família para Jesus. Ou seja, nós precisamos, sabe, nos organizar, nós precisamos pedir para Deus sabedoria, nós precisamos pedir para Deus direção de como nós podemos fazer para ganhar a nossa família para Jesus. Como seria bom se toda a minha família estivesse aqui nessa noite, não é isso, irmãos? Ou seja, nós precisamos, sabe, ter essa grande obra de reconstruir a nossa família que um dia foi quebrada, os nossos irmãos que não estão mais conosco, os nossos familiares. E Neemias, ele tinha esse propósito no coração, e ele também estava ali na defesa, preparando aqueles homens que estavam com ele para se defender, e ele também encorajava aqueles homens, ele motivava aqueles homens que estavam trabalhando na obra de Deus. Ou seja, Neemias, ele organizou um grupo de trabalho, e nós, como igreja do Senhor, nós precisamos nos organizar também, nós precisamos nos preparar. Esse ano é um ano onde nós temos muitos projetos, nós temos muitos planos para fazer. Projeto Família Feliz, né? Projeto Por Amor a Você. Muitos projetos, quantas células que vão se abrir esse ano. Ou seja, nós precisamos nos organizar, mas nós precisamos de todos. Nós precisamos de todos. Às vezes, alguém até pode imaginar, mas não vão sentir a minha falta. Eu não faço diferença. Faz sim. Você faz a diferença, você faz falta. Você é muito importante para o Senhor. Não existe nesse lugar nem um maior e nem um menor. Nós somos todos iguais, estamos todos nivelados. E nós precisamos uns dos outros para que a grande obra que o Senhor tem preparado, pastor Zay, aqui na Igreja Batista Redenção este ano, justamente com toda a liderança, pastor Milton, pastor Adela, pastor Rosineide, essa grande obra, nós possamos estar juntos, porque o inimigo ele vai se levantar. O inimigo ele vai se levantar. E ele vai tentar tirar quantos ele puder. E nós precisamos estar preparados, irmãos. Nós precisamos estar vigilantes, conhecendo a palavra, conhecendo as armas que o Senhor nos dá na sua palavra para guerrear contra principados e contra potestades. Porque está escrito ali no livro de Efésios capítulo 6, versículo 14, 15, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Ou seja, a nossa luta não é contra o nosso irmão, a nossa luta é contra Satanás. E ele vai se levantar, ele já está se levantando para realmente destruir. Mas nós temos a armadura de Deus, nós temos a palavra de Deus, nós temos a oração para combater esse bom combate, para combater um combate onde nós sairemos vencedores. Nós reconstruiremos aquilo que o inimigo ele realmente conseguiu derrubar, mas nós vamos conseguir isso, reconstruir. E talvez você aí está olhando, talvez alguma área da sua vida, o qual o inimigo ele conseguiu, talvez ganhar um espaço. E talvez você até possa imaginar que esse espaço é pequeno, mas não, esse espaço não é pequeno, não dá brecha, não dá oportunidade, não permita que ele venha entrar, porque se ele entrar, se ele tiver a oportunidade de entrar, aonde ele entra o estrago é muito grande. Não deixa ele fazer isso na tua vida, porque ali, nesses versículos que nós lemos, nós vimos, a palavra de Deus fala que Neemias ele foi caluniado, além de tudo ele foi caluniado, ele foi de
todas as formas tentaram tirar ele desse projeto que Deus havia colocado na mão dele. Mas ele permaneceu, ele estava firme no propósito que ele tinha no coração. Tenha isso no seu coração nesse ano. Tenha isso no seu coração. Não saia da posição que Deus te colocou nesta noite. Nesta noite o Senhor coloca cada um de nós como filhos legítimos dele. Você não é bastardo, você é filho. Você é filho. E Deus, Ele tem esse plano na tua vida, essa obra maravilhosa. Não saia, né, dessa posição que o Senhor te colocou. Só o último versículo que eu quero ver com os irmãos, ele está. O versículo, mas eu quero dizer para os irmãos que um profeta se levantou para tentar tirar de Neemias a direção e pediu para que Neemias ele se protegesse ali na casa de Deus. O profeta Semaias, ele pediu para que o Neemias ele se escondesse na casa de Deus, porque haviam homens vindo para matar Neemias. Mas há uma palavra no Antigo Testamento que diz que nenhum homem que não fosse profeta, que entrasse nos átrios do Senhor, ele sairia com vida. Ou seja, foi uma palavra de engano que foi levada a Neemias, que ele entrasse para que ele se protegesse, para que ele se escondesse. E Neemias disse o seguinte: olha, quem dera eu entrar lá, eu não sou louco para entrar na casa do Senhor, porque eu não tenho essa honra de estar lá. Ele tentou ser enganado. Tentaram enganar Neemias, porque se Neemias entrasse ali, no lugar onde só podia entrar os profetas, ele fatalmente ele morreria, e a obra que o Senhor tinha preparado para ele não seria concluída. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos: quantas pessoas que são iludidas por falsas promessas, palavras de engano, palavras mentirosas, quantas mentiras foram lançadas na minha vida, na sua vida, contra a tua família, contra o teu casamento, contra os teus filhos. Quantas palavras foram lançadas para você? Olha, fuma só isso aqui, toma só esse óleo, não vai dar nada não. Olha, deixa a tua esposa para lá, é assim mesmo, daqui a pouco ela calma e vai ficar tudo bem. Quantas palavras de engano são lançadas e nós, muitas das vezes, nós não vigiamos e nós caímos nas armadilhas de Satanás. Irmãos, quantas das vezes muitas pessoas se afastam dos caminhos do Senhor e aí, sabe, fala assim: olha, quando eu tiver lá meus 35, meus 40 anos, eu volto lá. Quando eu tiver meus 50 anos, eu volto lá. Eu vou curtir minha vida. Eu estou novo ainda. Isso é uma palavra mentirosa. Isso é uma palavra de engano. Se o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, se o Senhor nos deu essa oportunidade, é para que hoje nós entendêssemos que hoje é o dia de nós tomarmos uma posição com Deus, eu e Deus, e tudo aquilo que na minha vida, nesse momento, eu avaliar e não estiver de acordo com aquilo que o Senhor tem mostrado na sua palavra, eu falar: Senhor, a partir de hoje, a minha vida vai mudar, porque eu vou reconstruir a minha vida na tua vida.
Amém, irmãos? Foi assim que Zaqueu fez. Zaqueu era um ladrão. Zaqueu, ele estava ali, sabia que Jesus ia passar, ele subiu em cima da árvore. Mas na hora que Jesus, ele falou: Zaqueu, vem aqui que hoje eu vou entrar na tua casa, Zaqueu não pensou duas vezes. Enquanto Jesus ministrou a palavra para ele, ele falou: Senhor, a partir de hoje, eu resolvo, eu restituo tudo aquilo que eu roubei. A partir de hoje, eu vou viver para o Senhor. A partir de hoje, a minha família será do Senhor. Tudo que eu tenho será do Senhor. Aquele homem, a palavra de Deus diz que ele foi salvo e toda a sua casa. Hoje é o dia da virada, né, Cleidão? Hoje é o dia da virada. Hoje é o dia de nós, talvez na sua vida, ele falar: Senhor, a partir de hoje é eu e o Senhor. Eu quero reconstruir a minha vida, porque quando chegar lá no final do ano, eu quero somente colher os resultados. Uma vida abençoada, o meu casamento abençoado, os meus filhos abençoados, eu financeiramente prosperando, a minha vida, onde eu colocar as minhas mãos será abençoado, aonde eu pisar os meus pés ali será abençoado, e eu serei luz. Quando eu falar com uma pessoa de Jesus, essa pessoa vai receber a palavra, porque Jesus Cristo vive em mim. Irmãos, em 52 dias, Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém. O nome do Senhor foi glorificado e uma grande obra foi feita naquele lugar. Porque aquele homem, ele se posicionou, ele enfrentou os desafios e ele encarou de frente. Vamos encarar de frente os desafios. Não vamos temer aquele que pode matar nosso físico, porque ele não pode tirar a nossa alma. Ele não pode tirar a nossa salvação. Não vamos temer aquele, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, irmãos? Curva a sua cabeça. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Deus. Pai, como o Senhor foi na vida de Neemias, Pai, o Senhor deu a ele uma missão, Pai. Ele se posicionou, Pai, ele se colocou, e o Senhor, Pai, deu a ele, Pai, tudo aquilo que ele precisava para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Senhor, ele venceu, Pai, todo tipo de afronta. Senhor, todas as pessoas que queriam tirar ele do projeto, todas as pessoas que queriam tirar ele da obra que o Senhor tinha preparado para ele, mas ele venceu. Ele foi um homem corajoso, ele foi ousado, foi determinado. Senhor, aqui está, Deus, a tua igreja, Pai. Senhor, aqui estão homens, mulheres, jovens, adolescentes, Pai. Homens de Deus, mulheres de Deus, Pai. Que neste ano, Senhor, nós possamos consolidar, Pai, a nossa vida na tua presença, Pai. Abençoa todas as famílias aqui, Senhor, representadas, Pai. E através de nós, Pai, que a nossa parentela, Senhor, os nossos familiares, eles venham ser alcançados, porque eles verão em nós, Pai, a vitória, Pai. Verão famílias transformadas, Pai. E nós seremos, Pai, uma bênção, Pai. E nós seremos abençoadores, Pai. Por isso, Pai, eu te peço, cobre a tua igreja com o teu manto, Senhor, com o teu sangue, Jesus. Nos livra, Senhor, de desviar para a direita ou para a esquerda, mas que os nossos olhos, Pai, e o nosso coração possa estar voltado para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.